Eu tava vendo aqui uns vídeos, uns testemunhos. Aí o cara tava contando o testemunho dele, dizendo que ele era de uma seita, não sei qual era, que ele também não disse. E aí ele tava fazendo uns trabalhos para destruir a vida de duas pessoas. Só que quando ele entregou os nomes dessas pessoas para a entidade, ela disse que uma daquelas lá não podia ser feito o trabalho para destruir a vida dela, porque essa pessoa, apesar dos defeitos dela, ela lia a Bíblia e praticava aquilo que estava ali, os ensinamentos da Bíblia. E aí, a partir daquilo que aconteceu, né? Ele ficou chocado. Ele não sabia, né, do poder de Deus e não sabia do poder que tinha as palavras de Deus. E ele ficou curioso e começou a ler a Bíblia. Que tinha, ele falou biblioteca, não sei. Começou a ler a Bíblia. E aí, à medida que ele ia lendo, o diabo aparecia para ele e falava e lembrava ele de um pacto que ele tinha feito aos 13 anos. E aí, mesmo assim, ele continuou lendo a Bíblia de noite, até que um dia Jesus libertou ele desse pacto. E agora que vai começar o vídeo. E aí Jesus me incomodou para fazer esse vídeo, para dizer que sim, as palavras da Bíblia, elas são vivas. A Bíblia não é um livro qualquer. As palavras da Bíblia, elas têm poder de exorcizar tudo de ruim que tem dentro de você. E aí você que tá vendo esse vídeo agora, eu não sei em que situação que você se encontra, não sei se você tá numa situação tenebrosa, mas tem também uma história, né, no meio católico, que um rapaz foi procurar um padre. Ele era satanista, ele foi procurar um padre para poder se libertar disso. E aí, como padre, o padre exorcista, normalmente existe um ou dois numa cidade. Não é todo padre que é exorcista. A igreja prepara muito bem os padres exorcistas. E aí, ele disse: olha, meu filho, infelizmente, este mês, já daqui para essa data, pro finalzinho do mês, eu já tenho pessoas que estão em tratamento, né, de exorcismo. E eu peço, por favor, que você espere, porque mês que vem, o primeiro agendado vai ser você. Ele falou, tudo bem. Ele foi para casa dele. Chegou lá, ele não sabia o que fazer. E a única coisa que ele viu, assim, de Deus na casa dele, foi uma Bíblia velha que ele tinha ganhado. E aí ele pegou aquela Bíblia, já de família, e ele começou a ler. Quando o padre chegou o dia da visita e o padre foi lá para fazer o exorcismo, o padre fazia as orações e nada acontecia. Até que o padre, depois de muito tentar, chamou o rapaz para conversar e perguntou se ele tinha feito alguma coisa de diferente, se tinha alguma coisa, se ele tinha ido com outro sacerdote, se ele tinha procurado outra coisa. E aí ele falou que não, que ele ficou esperando a visita do padre. E aí o padre insistiu, mas pensa bem, não fez nada, nenhuma oração. Aí ele se lembrou da Bíblia. Ele falou, olha, eu peguei uma Bíblia de família que tinha aqui em casa e eu passei a ler. Aí ele falou, então foi isso. Foi isso. A Bíblia, por si só, te exorcizou. Então, quando você estiver em situação tenebrosa, ou alguém que você ama numa situação tenebrosa,
recorra à palavra de Deus. Leia. Leia. Não tô entendendo. Leia. Ah, mas tá muito chato. Leia. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir ler tudo. Leia. Ah, eu tô lendo várias vezes esse salmo que eu gostei. Continue lendo. Leia mesmo. Ah, não tô conseguindo dormir. Lê. Ah, eu tô triste. Lê. Ah, eu tô em depressão. Lê. Ah, eu tô querendo me... Lê. Lê. Agora um testemunho pessoal. Peraí, que a bebê tá chorando. E agora um testemunho pessoal. Quando eu era criança, desde criança, eu sentia assim... Eu tenho TDAH. Então eu tive o diagnóstico tardio, quando eu era adulta já. Então quando eu era criança, eu não sabia o que fazer. Eu sentia muita tristeza, muita depressão, mas eu era uma menina muito alegre. Então isso mascarava um pouco. E nos meus momentos mais difíceis, de mais crise, uma das coisas que eu recorria era a Bíblia, sem saber. Com certeza inspirada por Deus. Porque Deus nos vê. E aí, entendendo ou não entendendo, eu só ia lendo aquelas palavras até eu me sentir bem. E assim aliviava. Assim aliviava. E aí até adulta, né, eu recorri a isso. Até que eu me confesso com um padre que ele é exorcista. E aí ele pegou e falou assim pra mim: em vez de você recorrer depois que você já está doente, né? Por que ao acordar você já não recorre a Deus? E passa o dia recorrendo a Deus para que você não venha a ficar doente? E aí, é isso que eu digo para você, meus irmãos. Ah, mas eu vou ler a Bíblia só até eu ficar bem e aí depois eu não vou precisar mais. Era isso que eu fazia. Só que depois eu fui aprendendo que existe uma coisa chamada relacionamento com Deus. E que é muito importante. Que a gente não pode usar Deus e jogar ele fora quando já não serve mais. Assim como as pessoas fazem com a gente. Os meus filhos, só uma observação, eles pegaram um enchedor de balão e eles estão brincando aqui. Eu, como uma mãe de família, uma dona de casa, eu tenho que fazer os meus vídeos e olhar as crianças ao mesmo tempo. Então, qualquer barulhinho estranho, gente, vocês já sabem o que é, tá bom? Voltando. Eles estão fazendo rindo, olha que beleza. Voltando, Então é importante, às vezes você não sabe por onde começar seu relacionamento com Deus. Comece lendo a Bíblia. Porque é aqui que você vai saber o que é que Deus pensa, o que Deus acha que é certo, o que realmente é a verdade, porque a verdade é uma pessoa, é Jesus. O que você está fazendo de errado, como é que você deve criar seus filhos, como é que você deve viver sua vida, como é que você deve viver em comunidade, como é que você deve responder uma pessoa, como é que você deve... Enfim. Tá bom? É sobre isso. Deus abençoe vocês.